a presença e o impacto das mulheres na gestão pública. Fazemos então aqui a foto oficial, agradecendo mais uma vez a todos que estiveram aqui conosco. Eu já passo a compor o próximo painel. Fred Guidoni já está aqui conosco. Se a Juliana Sintra, nossa ex-primeira-dama, estiver já aqui também, por favor, ela que foi primeira-dama aqui em Campos do Jordão, compondo também esse painel, mas é com satisfação que eu convido a deputada estadual Marina Elô aqui para o palco, a quem eu peço uma salva de palmas. Também convidar aqui, se estiver já conosco, a deputada Carla Morando, não vi o pessoal dela aqui, mas se estiver, por favor, já vem também para o palco. É também uma satisfação receber a presidente do CREA São Paulo, a Lígia Marta Maqui. Obrigado, presidente, pela presença. Chamamos também a senhora Tânia Ziukowski, ela que é advogada e presidente do movimento Mulheres Municipalistas da Confederação Nacional dos Municípios. Se estiver conosco aqui também, por favor, já compondo aqui o palco. Chamamos também a Luciane Martinelli, presidente da Associação de Prefeitas e Vice-Prefeitas do Estado de São Paulo. Vou convidar a Terezinha, nossa prefeita de São João da Boa Vista. Também a Patrícia Zeitum Santos, que é vice-presidente da Associação de Primeiras Damas do Estado de São Paulo. Todas aqui. E, é claro, não podíamos deixar de convidar para o palco a nossa primeira-dama do municipalismo paulista e também brasileiro, né? A dona Dalva Cristofoletti. Uma salva de palmas à dona Dalva. Apenas 87 anos e todas as edições do Congresso Estadual de Municípios, apenas todas ela participou. Conterrânea da nossa presidente do CREA, lá de Rio Claro. Presidente Fred, é contigo. Vamos iniciar então esse painel. Bom, muito bom dia a todos e a todas. Uma alegria muito grande estar aqui nesse painel. Daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para coordenar os trabalhos aqui a querida amiga prefeita de São João da Boa Vista, a prefeita Terezinha, que também é membro do nosso Conselho Deliberativo da Associação Paulista de Municípios. Vocês estão vendo aqui um painel completamente diferente de tudo que vocês já viram nos congressos de município e até hoje, desde a inauguração do congresso no dia 11 até agora. Esse painel é um painel exclusivo das mulheres. Eu me sinto até um privilegiado de estar aqui nessa mesa hoje, nessa manhã. Primeiro porque estou aqui ao lado da minha esposa, que vai poder falar um pouquinho da história dela aqui em Campos do Jordão. Mas porque ele é um painel que nos remete a algo essencial. O que nós vamos falar hoje aqui, para essa plenária importantíssima, é sobre a participação da mulher. O tema é a participação da mulher ativamente no processo político. E muitas vezes, quando a gente pensa sobre a participação da mulher no processo político, a gente tende a achar que ela tem que ser candidata a alguma coisa. Ela pode ser candidata a alguma coisa se ela quiser, mas não necessariamente ela precisa ser candidata para participar. O que nós estamos debatendo aqui hoje é que a mulher tem que ter os mesmos direitos para participar, o mesmo reconhecimento para participar, as mesmas oportunidades para participar.
E isso não depende exclusivamente delas, depende do reconhecimento de todos nós, enquanto sociedade civil organizada, de que nós não temos que ter a distinção de homem ou mulher. Nós não temos que ter a distinção da mulher ter 1, 2, 3, 4, às vezes 5 jornadas e dizer que ela não tem a capacidade. Nós temos que lutar para que elas estejam aqui conosco, participando igualmente com os homens do processo de desenvolvimento, construção e crescimento da sociedade. Até porque elas já fazem isso de forma natural, quando criam os nossos filhos, quando cuidam dos seus maridos, quando cuidam dos seus pais, das suas mães ou das suas famílias. Então, eu tenho a honra de passar a palavra aqui para a prefeita Terezinha, para que ela possa comandar os trabalhos dessa mesa e fazer dessa mesa um exemplo para a política de cada uma das cidades de São Paulo. Fazer dessa mesa, Terezinha, o exemplo para a política paulista e fazer dessa mesa um exemplo a ser seguido para a política brasileira, onde nós todos juntos vamos lutar pela mesma coisa, para que todos sejam iguais. Parabéns, Terezinha, sucesso na condução dos trabalhos. Eu vou ficar aqui assistindo o trabalho de vocês. Muito obrigado. Terezinha, Fred, Terezinha, prefeita, se você me permite, nós estamos só aguardando, nós vamos ter aqui, no final do painel, a assinatura do pacto Ninguém Se Cala. Terezinha vai falar também disso com a PM e o Ministério Público. A promotora de justiça, a Fabíola, ela está dando uma entrevista, ela já está vindo para cá, e eu gostaria de convidar também a Lorene. Cadê a Lorene? Está por aqui? A Lorene, nossa futura deputada, inclusive. Queria convidar também para o palco. Obrigado pela presença. Desculpa, viu, Terezinha? Pode conduzir agora, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Momento importante, agradecer Fred, nosso presidente, parabenizar pelo evento maravilhoso. E uma satisfação muito grande, Fred, poder fazer parte desse momento tão importante, onde nós vamos falar da mulher na política. Então, quero cumprimentar toda a mesa aqui, a Patrícia, vice-presidente da Associação da Primeira-Damas, a Lúcia Martinelli, Marina Elô está aqui, eu cheguei atrasada, vocês viram, né? Juliana, nossa eterna primeira-dama aqui de Campos do Jordão. No seu nome também, Juliana, cumprimentar todas as primeiras-damas aqui presentes. Cumprimentar, tem um nome aqui que está difícil de entender, Dalva. Aqui é Carla Morano. Carla, deputada. A Lígia, é uma honra saber que nós temos aqui a primeira presidente mulher do CREA. Nós tivemos um evento em São João da Boa Vista, onde nós falamos desse papel tão importante de ter a mulher pela primeira vez ocupando aí a presidência do CREA. Então, nós estamos avançando lentamente, mas estamos caminhando. Então, no seu nome, Lídia, também cumprimento toda a mesa aqui, cumprimento a todos que estão participando desse congresso. No nome do nosso presidente da Câmara de São João da Boa Vista, doutor Carlos Gomes, vereadores Rui, Marcelo e Paraqui, que estão aqui de São João, a todos os vereadores e vereadoras presentes nesse congresso. E dizer da importância que é a participação da mulher. Lembrando que nós tivemos aí o direito do voto em 1934, onde ele era inicialmente restrito às mulheres casadas com autorização do marido, viúvas e solteiras com renda própria. E aí se tornou universal em 1934 a inclusão do direito da Constituição que foi promulgada. Então, 1934 foi um marco importante
por igualdade de gênero, sabendo que, de lá para cá, 90 anos, tudo muito recente. E, desde então, a participação da mulher na política, ela se dá lentamente. Lembrando que, apesar dos avanços legislativos, como a lei da cota em 97, da participação, da exigência de 30% de candidaturas dos partidos que fossem femininos, as mulheres ainda enfrentam uma subrepresentação significativa em cargos eletivos. E eu gosto de números, gente. Então, vamos lá. Somando as mulheres que ocuparam uma cadeira na Câmara dos Deputados desde 34, foram 335 ao todo. Ou seja, Dalva, muito pouco. E, aproveitando esse momento, eu quero aqui agradecer a Dalva, em nome das mulheres, pela luta, pelo trabalho, 70 anos participando da vida municipalista, comunidades, envolvida com as inclusões, envolvida com as pessoas. Dalva, minha gratidão, o meu carinho, porque eu sempre falo, viu, gente? A Dalva que me achou, a Dalva que me ajudou e a Dalva que me motivou a querer participar da vida pública. Então, Dalva, meu muito obrigada e a minha gratidão eterna para você, minha mãezona. E eu sou a filhona dela, né, Dalva? Filha de coração. Agradecer. Então, gente, nós não totalizamos o número suficiente das vagas de uma única legislatura. E vamos dizer, 513 deputados. Na eleição de 2020, os brasileiros elegeram 4.750 prefeitos, ou seja, quase 88%. E 651 prefeitas, 12,1%. E eu sou uma delas. Em mais de 1.800 cidades, apenas uma mulher conquistou a cadeira de vereadora. São João da Boa Vista foram eleitas 2 com 15 vagas. Mas também outras 958, nenhuma outra mulher foi escolhida para ocupar vaga nas câmaras municipais. Então, precisamos fortalecer as mulheres na política, com acesso à educação, mercado de trabalho, incentivo à participação, que eu tenho falado com a Dalva, que é um desafio grande para nós na Dalva, fazer com que as mulheres ocupem os seus espaços, que elas acreditem. Em São João, a gente tem trabalhado muito sobre isso. Temos aí 2.100 funcionários e desses 1.600 são mulheres. Isso representa mais de 70% do total. E a minha gestão ela tem 52 mulheres em cargo de liderança, chefia e direção. E por que esses dados, gente? Para falar do fortalecimento das mulheres na política e falar da luta contra a violência da política do gênero. Mas também falar da ampliação de gênero. Ou seja, por que a gente fala isso? Na minha cidade, que vai completar 200 anos agora, Dalva, dia 24 de junho, Lígia, 200 anos. Eu sou a primeira presidente da Câmara, e única, e a primeira prefeita mulher até hoje, em 200 anos. Então, nós estamos lentamente, muito a fazer, muito a trabalhar para que a gente consiga, Fred, desse espaço e dessas oportunidades. Mas eu entendo também, Dalva, que o nosso maior desafio são com as mulheres. As mulheres se unirem, as mulheres acreditarem na possibilidade
na força de que nós podemos e que nós queremos. E eu citei um exemplo, Fred, me permita aqui, que eu ouvi de um médico. Tem que ter mais mulheres na política, porque se tivesse mais mulheres na política, não teríamos guerra, porque a mãe protege. A mãe não quer o filho na guerra, né, Lígia? Então, não tem nem mulher bomba. Então, isso é para se pensar, que nós, mulheres, temos um papel importante para que a gente possa acreditar na nossa força. A gente pode ser inserido nesse sistema, porque é através do nosso município, através do nosso estado, através da nossa união, que nós vamos fazer a diferença. Então, nós conclamamos a todas as mulheres, não dispensando os homens, que têm um papel importantíssimo nesse cenário. Temos que ser parceiro para que a gente consiga, sim, fazer com que a mulher, de fato, ela tenha o seu espaço na política ou em qualquer outro cargo, como a Lígia aqui, presidente do CREA, gente. Então, muito obrigada, e a gente vai seguir aqui, passando a palavra. Posso passar a palavra para a Dalva dar uma introdução aqui, Dalva, porque você é a nossa rainha-mãe aqui de toda a força da mulher. Posso dar quantos minutos para você, Dalva? Vocês não cortarem, eu vou até às 6. Eu acho que, nesse momento, eu tenho um neto que fala assim: vó, você está quase perto dos 90, cada vez mais longe dos 80. Está na hora da senhora parar. Ela fala: mas eu tenho 87, então deixa mais 3 aninhos, né? Mas eu queria saudar a mesa do nosso presidente Fred e da sua esposa Juliana, e todos os demais citados aqui, que são meninas queridas, que a gente convive, né? Aqui da minha terra, da melhor terra do mundo, né? Da Terezinha, que é a minha cria, e vocês todos queridos aí, né? Mas eu não podia deixar de fazer 2 citações. A grande vantagem de você ter a idade que eu tenho e ter 70 anos, seu Fred deixar, dia 1º de abril, mas é verdade, eu faço 70 anos de APM. Eu entrei... Se assustou, né? Ele fez uau! Mas eu entrei na Prefeitura de Rio Claro em janeiro. Em 1º de abril, meu presidente falou: tem uma reunião de uma tal APM e eu não vou poder ir. E você vai. Falei: eu acabei de entrar, já tinha brigado com a Câmara, brigado com toda a secretaria, tinha entrado em janeiro. Já estava questionando com todas as secretarias da Prefeitura, questionando um monte de coisa. O município ainda não era ente federativo. Daí, quando fala que você tem que falar, né? Eu tive a felicidade de, um dia, cobrar do Ulisses Guimarães, que era de Rio Claro, deputado, grande responsável de eu estar nesse rolo aqui. Ele foi fazer uma visita, ele era deputado, e eu perguntei para ele: ô, deputado, tem lei que proíba aluna, mulher, usar brinco de argola? A população estarreceu, todo mundo falou: essa mulher é maluca. Como é que ela se dirige a um deputado? Mas é que o diretor da minha escola, ele não me aceitava. Eu tenho 1,78 m, hoje eu estou velha, emagreci, diminuí, mas sardenta com aquele brinco. Eu queria que chamasse atenção no brinco, não em mim, que era sardenta para burro, né? E assim o Ulisses Guimarães me conheceu e foi meu grande mentor. Mas eu queria fazer 2 denúncias aqui. A primeira é que o Fred, ele nunca fala, e eu fico triste com ele, porque ele não fala. Hoje eu vi, Fred, você estava ocupado, eu não estava na primeira fila, como você sabe, que eu estou às 9 da manhã, porque eu estava lá falando do Peru e o que o Peru está fazendo com o Brasil. E eu me emocionei muito, que eu lembrei, quando você, jovenzinho, recém-formado
da advocacia, aceitou. Porque você tem que ousar. Nós, mulheres, temos que ousar, com sabedoria e respeito. O meu presidente, o Wilson José, que foi importantíssimo para a PM, muito importante, um jornalista, ele fez um convênio com a Argentina, Del Plata, né? Del Plata, de fazer um evento lá. Só que ele tinha uma saúde muito debilitada. Daí, o Fred, você era estagiário lá na prefeitura de Campos do Jordão. Eu estava lá, aproveitei a oportunidade. Você topa? E esse louco topou. E nós fizemos em Mar del Plata, ele não fala isso. E fizemos em Mar del Plata. O que nós fizemos? O que nós fizemos? Não é só o primeiro congresso do Mercosul. Foi o primeiro congresso do Mercosul. Nós fizemos o Estatuto do Mercosul. E hoje eu lembrei de você e eu me emocionei. Quando a gente estava brigando lá, o Kleber, que felizmente faleceu, o advogado, nós estávamos... Os direitos do Brasil de ter mais facilidade com os países da América Latina, da América do Sul. Que é isso? 8.500.000 quilômetros quadrados tinha que ser respeitado, porque nós produzimos tudo. Né? E esse moço aqui, recém-formado, estou falando, denunciando, porque ele não fala isso. Eu fico triste, porque se hoje nós temos um Estatuto do Mercosul, dando para o Brasil essa facilidade de comércio, foi porque naquela época, os dois doidos aqui, né, fomos lá fazer o Estatuto do Mercosul. Estou denunciando. Juliana, eu trabalhei com 16 prefeitos, 16 primeiras-damas em 33 anos na prefeitura de Rio Claro. Rio Claro, a melhor cidade do mundo, que eu tenho aqui o meu vereador, que eu peço uma salva de palmas, porque ele está sempre aqui. Já briguei muito com eventos que não tem a rampa, mas aqui tem rampa. Mas eu queria... Essas palmas foram muito merecidas pelo seu trabalho. Tá? Mas eu tenho outra denúncia. Como eu trabalho com as primeiras damas, e hoje, né, vou falar da confederação, a primeira vez eu comecei em 50... Vocês não tinham nascido ainda? Eu comecei aqui no movimento em 54. Vocês não tinham nascido. Daí... eu ouvi as primeiras damas. Tenho um respeito para as primeiras damas, eu respeito todo mundo. Mas primeira dama, ela não disputou nada. Ela perdeu o marido para tomar conta da casa, perdeu o marido para tomar conta dos filhos. Ele se dedica à comunidade, ao coletivo, e deixa dentro de casa, às vezes, muitas vezes, a cargo da mulher. Então, as primeiras damas são heroínas. E eu não me conformo até hoje... E eu não me conformo até hoje os orçamentos. Fred, você precisa lutar, você precisa ir lá para. Você sabe, tem que lutar para isso. Não me conformo, a minha dama não tem cargo, ela tem função. Que é cargo mais importante? Quem é que dorme com o prefeito? Na grande maioria, tá? Mas a primeira-dama tem que ser respeitada. Precisa ter orçamento. Tem lá um tiquinho no orçamento do gabinete. Precisa fazer festa, fazer... Bom, já falei de primeira-dama. A Juliana, essa jovenzinha que eu não consigo trazê-la para a mesa de jeito nenhum. Mas vocês podem ver que ela está sempre sentadinha ali, ó, tá? Qualquer dia eu vou vou chamar a polícia para trazer ela aqui para a mesa. Que bom que ela veio hoje. Foi a primeira-dama que eu vi, e olha que eu conheço a primeira-dama. Trabalhei com 16 e conheço o trabalho de todos. Que mudou a direção do como é que chama? Social. Ela mudou a função da primeira-dama. Ela tirou do assistencial, manteve, porque a fome não espera. O assistencial tem que ser feito, sim. Mas ela mudou a direção também para o social, para o desenvolvimento social. E foi assim que eu conheci essa menina, mocinha ainda, já com essa ideologia, que é o que nós desejamos. Tomara, não precisa mais ter assistência. Tomara. Vocês concordam ou não? Concordam?
Mas tem que pensar na assistência, porque a realidade, no momento, exige. Mas também tem que pensar no desenvolvimento social. Nós temos o Sebrae, que fala tanto em empreendedorismo. Quando eu chego aqui, quem que chegou hoje e viu a Juliana lá no box, ela lá com o artesanato, com aquelas coisas todas? Ela sempre se preocupou e dá para as primeiras damas também essa necessidade do empreendedorismo. Meu empreendimento foi ter uma família. Graças a Deus eu tenho. Quanto tempo? Então, já está acabando. Já fui cutucada aqui, então vou parar. Se deixar, eu falo até às 6, né? 70 anos é muita história, né? Mas eu tenho que fazer essa denúncia. Que se registre aqui, Juliana, o seu trabalho e a sua preocupação com a continuidade, tá? Agora, a Tânia é uma coisa, vou parar, mas a Tânia, eu sou fundadora da Confederação Nacional de Municípios. Ninguém mais briga com o Paulo que eu. Porque nós, fala a verdade, porque nós somos iguaizinhos, nós somos exigentes, a nossa educação é muito, né? Mas se hoje, quem é aqui que conhece a Confederação Nacional de Municípios? Todos vão levantar a mão, naturalmente. Então, vocês aproveitem e agradecer Paulo Zilkowski, que está aqui. Porque em 1980 nós fundamos, eu sou uma das fundadoras, a única mulher no meio de 64 homens, única mulher e a única viva. Dizem que a mulher vive mais que os homens, acho que sim, porque todos morreram, estão me esperando lá não sei aonde. Não sei onde estão me esperando, mas estou a última aqui. Mas daí, a Tânia é minha filha do coração. Eu, fundamos em 1980, eu só pude falar de gênero. Pô, eu sou mulher, só eu de mulher, no meio daquela desalmaiada. Já falei que, já vou parar. Eu já vou parar, Terezinha, eu sei que eu estou fazendo, mas eu vou parar. Tenho que falar. Não tem nada contra homem, eu durmo com 2 de vez em quando, os netos. É bom lembrar. Um tem 1,98, o outro tem 1,90 e cabe na minha cama. Os amigos vêm dormir na cama deles e eles vêm dormir na minha. Daí eu saio e vou dormir no chão, porque não cabe 2 moleques desse tamanho numa cama, né? Mas, para falar de gênero, eu precisei que Tânia Zilkowski aceitasse o desafio de fundar o MMM. Comigo, lógico. Eu estou sempre... Eu nunca exerci cargo público, não vou exercer, mas... público, né, de eleição. Mas eu inventei a moda e ela topou. E ela, depois de resistência, né, Tânia? Nossa, nós visitamos aí, né, Tânia? Nós sabemos. É uma delícia ter desafio, porque a gente visita o Brasil inteiro, vai lá, fica, né? E daí a Tânia conseguiu, do Paulo de Costa. Cadê o Paulo? Paulo, cadê você? Daí, que se registre aqui, que se hoje nós temos um movimento de mulheres municipalistas que prestam um serviço extraordinário para o Brasil inteiro, é graças a essa mulher, Tânia, e eu disse que ia falar as denúncias, acabei de fazer a última denúncia, não se preocupem os outros que estão na mesa, mas graças a Tânia eu tenho que render nesse momento. Ela sabe que eu brigo com a Paula, mas ela está sempre do meu lado, né, Tânia? E ela, hoje, nós temos, graças a Deus, um movimento de mulheres na CNM, que eu sou fundadora, mas ela aceitou o desafio e hoje nós temos a MMM. Já fiz as minhas considerações, meus agradecimentos são para todos, que são mulheres que lutam. Tem aqui meninas queridas aí que eu queria falar de todo mundo, mas numa outra oportunidade. Eu queria só desejar para vocês muito sucesso. Tomara a Deus que eu esteja aqui o ano que vem. Eu não sei onde o Fred vai fazer, mas onde você fizer, se eu estiver vivo, você me chama, Paulo. Você me chama? Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Se quiserem ajuda, é comigo mesmo. Obrigada, viu, gente? Desculpa. Bom, vocês viram... A Terezinha, eu falei que eu ia denunciar. A Terezinha, ela foi caçada, porque ela tinha prefeito lá, daí o prefeito fala com a Terezinha, porque antes dela ser vereadora,
ela era vereadora, depois prefeita, ela cuidava da saúde da região. Então, eu falava com o prefeito e falava, não, fala com a Terezinha. Eu tinha que registrar essa denúncia também, viu, Terezinha? Tá? Parabéns, viu? O desafio é grande. Eu quebrei o protocolo de propósito, porque nós estamos nos mês das mulheres, e a Dalva tinha que abrir a fala aqui. Então, parabéns a todas as mulheres notáveis que nós temos aqui, e uma salva de palmas, né, gente? Voltando aqui, agora eu vou passar para a Tânia, que é a advogada e presidente do movimento Mulheres Municipalistas da CNM. Bem-vinda, Tânia. Fala com você. Muito obrigado. Bom dia. Queria cumprimentar o nosso presidente, o Fred Guidoni, a sua esposa, a Juliana Sintra, em seu nome, cumprimentar todas as primeiras damas e mulheres presentes, cumprimentar todas as outras componentes da mesa que já foram citadas e todas as mulheres em nome da Dalva Cristofoletti, que vocês conhecem. Bom, eu acho que tem uma apresentação para passar. Esse aqui. Passa, por favor. Ai, meu auxiliar. É rápida a apresentação. É só para vocês conhecerem um pouco mais do nosso movimento Mulheres Municipalistas. Fundamos, aqui está a Dalva e eu, fundamos esse movimento em 2017, durante a 20ª Marcha de Prefeitos a Brasília. Cadê a Thaís? Aí. Aqui foi o momento da fundação do movimento na 20ª Marcha, em 2017. A Alzira Soriano, aqui é o movimento, é o ato que nós estávamos assinando a nossa fundação. A Alzira Soriano foi a primeira prefeita do Brasil e da América Latina, do município de Lages, no Rio Grande do Norte, no ano de 1928. Ela se lançou prefeita e conseguiu ser prefeita numa época que a mulher era simplesmente colocada de lado, ela não existia. Passou a existir como política a partir de 1928. Aqui nós temos Mulheres na Vanguarda, que é a Berta Lutz, feminista, a Celina Guimarães Vieira, que foi a primeira mulher eleitora no Brasil, a que nos precedeu e que nos deu, assim, o direito de continuarmos esta caminhada. E a Alzira Soriano, a primeira mulher prefeita do Brasil. Aqui nós temos, apesar de todos os esforços, ainda somos poucas na política, e vocês sabem disso, mas nós lutamos, nós somos persistentes e teimosas, né, Dalva? Então, aqui a deputada Carlota Pereira de Queiroz, no plenário da Assembleia Constituinte, em 1934, foi a primeira deputada que nós tivemos. As mulheres representam 51,8% do eleitorado brasileiro e 52,5% da população brasileira. Mesmo assim, temos 12,24% de prefeitas, 16,05% de vereadoras e 16,52% de vice-prefeitas. Então, isso foi nas eleições municipais de 2020 e 2024, a nossa participação política. Bom, 16%, apesar de todos os esforços que a gente faz, é o percentual que nós temos o máximo de mulheres eleitas no Brasil. Percentual que representa o nosso atual número de prefeitas, vereadoras e vice-prefeitas.
prefeitas brasileiras se concentram em municípios menores e governam para 9% da população. Em mais de 3.000 municípios não temos vereadoras. Isso é muito triste. Com o número que nós representamos de mulheres nesse país e o número de eleitoras, ainda é muito ruim a nossa participação, muito triste, digamos assim. Isso segundo um levantamento que foi feito. O que nos afasta da política, nós mulheres? A violência política de gênero. Eu acho que isso não é só aqui no Brasil, a gente tem andado em vários países na Europa, na América Latina, e todas, quando se faz um congresso de mulheres, todas elas se queixam da violência de gênero que elas sofrem. A falta de apoio familiar ainda hoje, no tempo que nós estamos, digamos assim, no século que nós estamos, com tudo que a mulher tem de participação política e visibilidade, ainda tem muitas famílias que o marido, ou o filho, o pai ou mãe, não quer que a mulher participe da política. A vida familiar e o trabalho doméstico. A mulher é sobrecarregada, nós somos sobrecarregadas. Nós temos a nossa profissão, nós temos, às vezes, o nosso cargo eletivo, e nós temos o nosso marido e os nossos filhos e administrar o nosso lar. E nós temos que fazer isso muito bem. A gente não pode falhar em nenhum instante. A mulher tem que ser assim, a Mulher Maravilha. E nós conseguimos. E a falta de apoio dos partidos. Isso é uma coisa que, infelizmente, sempre teve. Eu acho que ainda vamos continuar por muito tempo tendo isso. De modo geral, nós somos 52% da população, 33% de candidatas e 15% de mulheres eleitas. A fonte é o TSE. Prefeitas eleitas. Prefeitas. 2012 fomos 672, 2016, 638, 2020, 677. Vereadoras, 2012, 7.648, 2016, 7.803 e 2020, 9.196. Aqui as vereadoras deram um salto, o que nos deixa muito feliz, que tivemos, até agora, foi o maior número de vereadoras eleitas no país. Bom, aqui são os pilares do MMM, que quando nós fundamos, que eu fundei com a Dalva esse movimento, o que a gente se propôs? Que era aumentar a representação política das mulheres no movimento municipalista, estimulando a maior participação. Promover as articulações com a bancada feminina, fizemos bastante, né, Dalva? Ainda continuamos fazendo. Nós temos uma deputada federal, que não posso deixar de citá-la, né, Dalva, que é a Soraya Santos, do Rio de Janeiro, que ela sempre nos incentivou, participou da fundação, em todas as marchas ela está lá, sempre nos dando apoio. Aliás, é uma grande municipalista. Fomentar a participação das mulheres nos processos eleitorais e espaço político, dar destaque às boas práticas implementadas pelas prefeitas e em seus municípios, divulgar essas iniciativas dentro e fora do país, fortalecer as capacidades de gestão municipal feminina para a criação de políticas públicas que promovam o direito das mulheres. Aqui são alguns eventos que a gente participou, mais de 40 eventos nacionais e internacionais. E lá do lado, eu acho que foi em Porto Rico, né, Thaís? Depois foi na Argentina, em Punta del Este, e os outros eu nem me lembro mais onde foi.
Ah, tá. Pará e Mato Grosso. Primeiro seminário internacional para disseminar boas práticas de gestoras brasileiras. Temos 3 projetos com financiamento internacional voltados para o fortalecimento de políticas públicas para mulheres. Aqui são algumas publicações que nós temos: Guia Metodológico, Mulheres Prefeitas, MMM Mulheres, tudo que a gente fez, ali o guia de reaplicação, que foi, inclusive, editado em espanhol, quando a gente vai nesses eventos que a maioria dos países eles têm tradução em espanhol. E, para conhecer o nosso MMM, vocês podem acessar o mmmcnm.org.br. Mas eu queria destacar, deixei para o final, dizem que as pessoas importantes a gente fala no final, né? É a participação da Dalva. Durante todos esses anos que vocês conhecem a história dela tão bem ou melhor do que eu, a Dalva sempre incentivando, e dentro do MMM, quando eu disse para ela, Dalva, vamos fundar, porque todo mundo dizia, o Paulo, há muitos anos, presidente da CNM, eu sempre estava lá, mas sempre sentada, né? Sempre ali, sentada e tal. A Dalva também sempre participava, até que chegou o momento que nós achamos, é agora ou nunca. Vamos criar um movimento de mulheres municipalistas. Nós estávamos num evento, eu me lembro que eu estava com o Paulo em Montevidéu, quando a gente criou, inclusive, nosso logo. E, inclusive, hoje, nós temos voto, a Dalva e eu, no Conselho Político da Confederação Nacional de Municípios. Eu acho que a gente conseguir esse feito já é uma coisa que nos enobrece muito, e nós ficamos muito felizes de conseguir chegar até aqui. E tenho certeza que, com o apoio de todas as mulheres, com o apoio dos homens, nós vamos, que nunca se diz que uma mulher faz uma coisa sozinha. Não, ela tem que ter o apoio do marido, ela tem que estar junto com o marido, e ao lado de um grande homem sempre existe, sempre existirá uma grande mulher. Não é mesmo, Fred? A prova. Muito obrigada. Obrigada, Tânia. Eu vou passar a palavra agora para a Lígia, doutora Lígia, e dizer, Lígia, você tem 10 minutos para que você possa fazer a sua fala. Muito obrigada. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do Fred, da esposa Juliana, e as demais na pessoa da senhora Dalva Cristofoletti, minha conterrânea. Eu sou presidente do CREA São Paulo, e eu gostaria de passar um vídeo antes sobre o CREA para que vocês possam conhecer um pouquinho. É um vídeo bem rapidinho. O mundo vive em constante mudança. Transformações tecnológicas, inovações, novos hábitos, novas soluções. O planeta também vive em constante mudança, algumas aceleradas pelo homem. E se tudo muda, a gente também precisa mudar. Precisamos fazer mais. Porque os assuntos mais importantes não são apenas assuntos, são fatos concretos que precisam de ações mais do que palavras. E o CREA São Paulo tem várias ações para o desenvolvimento sustentável. Nosso compromisso ambiental começa com frota elétrica, digitalização de processos, apoio técnico em soluções públicas, busca por pegada zero de carbono e propostas para cidades mais inteligentes. Também investimos em iniciativas sociais, como o Programa Mulher, Banco de Talentos, capacitação, acessibilidade, entre outras. Na área de governança, promovemos a melhoria dos serviços para os profissionais e a transparência em todos os processos. Mas sabemos que dá para fazer mais, e vamos fazer mais, pelo meio ambiente, pelas pessoas, pelo mundo. Vem aí uma nova etapa do CREA São Paulo,
uma jornada ESG. Como em toda jornada, o caminho é longo, mas toda caminhada começa com um simples passo. Vamos fazer juntos mais pelo mundo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Hoje nós temos 95 mil empresas registradas no sistema, 350 mil profissionais. Desses 350 mil, nós temos somente 20% de mulheres. Então, ainda é um número muito baixo para um universo tão grande de profissionais que realmente são fundamentais para o desenvolvimento do nosso Estado, do nosso Brasil e do mundo. Então, o CREA São Paulo, hoje, ele tem, como a gente gosta muito de números, de ciências exatas, o nosso quadro funcional, eu tenho 54% de mulheres, e desses 54%, nós temos 32% de mulheres em cargos de liderança. Então, eu sou a primeira mulher a assumir a presidência do Conselho, aliás, a primeira a participar de uma eleição para o Conselho e a primeira eleita com 65% dos votos. Então, a gente tem uma história já dentro do Conselho. Obrigada. Muito obrigada. A gente tem uma história dentro do Conselho, eu já fui presidente de associação, sou de Rio Claro, assim como a dona Dalva, Eu venho participando da associação desde o ano de 2002. A gente foi abrindo o caminho, trabalhando muito. Eu fui a 5ª engenheira de Rio Claro a se formar de Rio Claro. E desde lá a gente vem abrindo muitos caminhos, e trabalhando muito pela nossa classe e trazendo também as mulheres para dentro do sistema, que é esse o nosso objetivo. Hoje, como uma mulher, a primeira mulher na frente do CREA São Paulo, a gente busca trazer mais mulheres para a área tecnológica. Então, nós já tivemos um aumento de 14 para 20, ainda é muito pouco. A gente precisa de mais, a gente tem que trazer mulheres para cargos de liderança. Então, a gente trabalha muito para que, dentro do CREA, a gente não tenha somente lideranças no sistema, mas lideranças no mercado de trabalho que são da área tecnológica. Então, com isso, nós criamos o Comitê Gestor do Programa Mulher, que foi instituído no ano de 2021 dentro do sistema, para que a gente faça ações e consiga aumentar esse número feminino dentro do sistema. E a gente tem conseguido êxito. Eu acredito muito que a gente precisa ter oportunidade. As mulheres precisam de oportunidade, elas precisam acreditar no seu potencial e ter oportunidade. E a gente, como conselho, além da gente proporcionar essa oportunidade, a gente tem que proporcionar condições para que elas efetivamente aproveitem essas oportunidades. Então, dentro do comitê gestor, a gente faz ações. Criamos uma cartilha também contra o assédio e discriminação, que foi criada agora no ano de 2023, que foi feita pelo comitê. Mas nós temos também o CREA Capacita, onde a gente oferece capacitação de graça para todos os profissionais que estão adimplentes no sistema. Então, são workshops, são palestras, já tivemos mais de 50 mil profissionais inscritos. Então, a gente acreditamos que o nosso fim, a atividade fim do nosso conselho é fiscalizar, regulamentar e orientar a profissão. Porém, se a gente capacitar, a gente vai oferecer um serviço de qualidade para garantir a segurança da população. E, com isso, a gente inclui muita participação feminina, que é a nossa intenção. E, hoje, eu sou um marco dentro do conselho e, por isso, a gente sabe que a gente inspira outras mulheres. Então, a gente precisa realmente trabalhar para que isso aconteça. O Conselho tem um orçamento maior que muitos municípios. Então, a gente tem um desafio muito grande. Muitos não acreditam na gente. Então, quando a gente está lá, eu ouvia muito, até durante a campanha, algumas pessoas falavam assim, mas eu acho que ela não consegue, porque ela é mulher. E é o contrário. Como a gente diz, a gente a gente é multidisciplinar, a gente é bombril, mil e uma utilidades, a gente cuida de casa, de família, de filho. E, na área tecnológica, não mais a gente tem que se dedicar, tanto quanto a gente se dedica a todas as atividades que a gente tem diariamente, a gente precisa se dedicar à nossa profissão, se qualificar, se capacitar. E o CREA acredita muito nisso, então, acredita muito na força da mulher.
E é por isso que eu estou aqui hoje participando desse painel com mulheres tão importantes e tão fundamentais para que a gente acredite na nossa capacidade. Então, gente, muito obrigada por essa oportunidade. Nós temos um stand aqui dentro da feira, né, dentro desse congresso. Se alguém tiver alguma dúvida, o CREA oferece muito para as cidades em termos de convênios de parceria, de cooperação técnica, né? Podemos ajudar em fiscalização, que agrega muito para o município. E, por favor, lembre sempre das suas mulheres, tá bom? Muito obrigada, uma boa tarde. Obrigada, doutora Lígia. Vou passar a palavra agora para nossa jovem deputada Marina Elô, que também, né, enfrenta desafios lá na Câmara, né, Marina? A palavra é com você. Obrigada, prefeita. Bom dia. Já quase boa tarde, né? Imagino que todo mundo esteja um pouco com fome também. Mas a gente tem a honra e o privilégio de poder escutar mulheres tão incríveis. Eu queria agradecer, Fred, a oportunidade de poder conhecer melhor e estar junto de mulheres que eu admiro tanto, amigas e pessoas que realmente estão fazendo a diferença para mulheres na política. Então, eu cumprimento a toda essa mesa incrível e a todos vocês que estão aqui hoje acompanhando esse momento. Eu tenho uma pergunta para começar. Uganda, Finlândia, Itália, Reino Unido, América, Paquistão, Emirados Árabes Unidos, todos os países da América Latina. O que todos esses países têm em comum? Todos eles têm mais mulheres na política do que no Brasil. Esses são dados de um ranking internacional que coloca todos os países, são 170 países que estão associados a esse ranking, e o Brasil ocupa a distante posição 134. Isso considerando os dados do Congresso Nacional, que a gente tem 17% de mulheres eleitas. Quando a gente olha para os municípios, é ainda menos. Mas por pouco tempo, né? Que esse ano a gente tem eleição para vereadora e prefeita. Sou uma das fundadoras do movimento Vote Nelas e convido todo mundo a ajudar a participar dessa luta tão importante para a equidade de gênero na política. E a gente já viu bastante os números, os problemas, mas eu queria falar do porquê que é importante a gente ter mais mulheres na política. Afinal de contas, por que isso importa? E são 3 motivos que importa a gente ter mais mulheres na política. O primeiro deles é representatividade. Todo mundo fecha o olho. Ontem, em Brasília, foi definido os critérios para regulamentar a lei da reforma tributária no plenário. Pode abrir. A imagem que veio para vocês das pessoas que estavam discutindo no plenário eram de homens ou mulheres? Homens ou mulheres? Brancos ou negros? Jovens ou mais velhos? E vários com uma barriguinha, né? Representatividade importa porque, quando a gente fecha o olho, a gente vê essa imagem de quem ocupa a política. Porque foram décadas de que só essas pessoas podiam ocupar. As mulheres não podiam nem votar, quanto mais ser eleitas. Isso criou uma imagem coletiva de para quem que é a política. Quando eu fui ser candidata, eu ouvia na rua: você, menina, vai fazer o quê lá? A política não é para você. Mas numa democracia representativa, a política é e tem que ser para todo mundo. Mulheres, negros, negras, indígenas, quilombolas, LGBTQIA+, todo mundo que compõe a sociedade tem que estar representado nos espaços de poder. E a gente precisa de mais mulheres no poder para que as meninas de hoje sonhem em ser deputadas, vereadoras, presidentes, prefeitas. E é por isso que a gente precisa de mais mulheres na política. O primeiro motivo, é importante. O segundo motivo por que é importante é porque as nossas pautas importam. Não é possível que, em 2022, a gente teve a primeira lei que falava sobre dignidade menstrual e acesso a absorventes. Eu sou autora de um projeto de lei, junto com várias deputadas na Assembleia, que chama Menstruação Sem Tabu, que falava do direito a acesso a absorvente e falava sobre conscientização e diversas outras coisas. Numa comissão, um deputado pegou o projeto para ler, que ele era relator, e daí ele ficou constrangido de falar a palavra menstruação. Ele, aquele projeto daquele Dia das Mulheres. Menstruação, um processo biológico, natural, que não é raro, acontece todos os meses, com mais da metade da população, e a gente ainda não conseguia ter políticas públicas direcionadas.
Então, as mulheres são importantes porque elas têm a possibilidade de levar pautas que não estão prioritárias quando a gente não está na mesa. E o terceiro motivo do porquê que é importante a gente ter mais mulheres na política é porque é melhor para todo mundo. E daí não sou eu que estou falando, são as grandes consultorias do mundo, BCG, Bain Company, McKinsey, que provaram que empresas que têm maior diversidade nos conselhos de direção têm melhores resultados financeiros. Porque quando a gente tem pessoas diferentes, com ideias diferentes, a gente tem questionamentos mais profundos, embates melhores, melhores argumentos e melhores resultados. E é por isso que vários rankings, recentemente a Universidade de Harvard acabou de publicar, que países que têm melhor equidade de gênero têm menores índices de mortalidade infantil, melhores índices de educação, menores índices de desigualdade social. É melhor para todo mundo quando a gente tem diversidade ocupando os espaços de poder, visões diferentes. E é por ser melhor para todo mundo que a gente precisa fazer um esforço ainda bastante grande no Brasil. A gente ainda está muito atrás de ocupar esses espaços, porque ser eleito é o primeiro passo. Mas a gente precisa ocupar as principais comissões. A gente estava falando no último painel, foi só em 2016 que o Senado teve um banheiro feminino. E o Senado, nem a Câmara dos Deputados, nunca tiveram uma presidente mulher. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo nunca teve uma presidente mulher. A gente precisa ser eleita e ocupar os espaços em equidade e paridade, porque, é verdade, a gente não é melhor nem pior do que os homens. A gente é diferente, graças a Deus. Mas a gente é diferente e precisa ter essa diferença contemplada na tomada de decisão. E é por isso que é tão importante que a gente lute por mais mulheres na política e que a gente entenda que faz diferença. E eu queria terminar minha fala contando um pouco de um exemplo que fez muita diferença, que foi a construção do protocolo Não Nos Calemos, que é um protocolo de segurança contra a mulher, de combate à violência contra a mulher. O Brasil é o 5º país mais perigoso do mundo para ser mulher. E esses são dados subestimados ainda, porque muita da violência doméstica, muita da violência contra a mulher acontece dentro de casa. A gente fala que a violência contra a mulher não pode ser só um caso de polícia, porque se a gente colocar um policial em cada esquina desse país, a gente não vai conseguir realmente mudar diretamente a violência contra a mulher, porque ela acontece dentro de casa. E a violência contra a mulher é um problema que precisa ser enfrentado por toda a sociedade. E é um problema que une as mulheres. A gente teve o caso do Daniel Alves, que foi um grande disparador dessa discussão no mundo inteiro, que é uma vergonha para o Brasil, porque ele é um jogador brasileiro que estuprou uma mulher. Porém, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, antes desse caso, então, no final do ano passado, em 2022, final do ano retrasado agora, a gente aprovou na casa 2 leis que falavam sobre a capacitação de espaços públicos para combater a violência contra a mulher. Quando estoura o caso do Daniel Alves, há uma pressão gigantesca para criar novos projetos, replicando o protocolo de Barcelona, que criava esse processo de formalização, capacitação e pacto de apoio a mulheres que sofreram violência nos seus espaços. A gente decidiu, na Assembleia, não criar mais um projeto de lei. Eu tive uma pressão gigantesca, porque era uma questão que dava à mídia. Então, você foi a primeira a protocolar um projeto de lei, criou um projeto de lei criando o protocolo. A gente falou, a gente já tem uma lei parecida. Vamos unir todas as mulheres aqui, de suprapartidárias, de vários partidos, que somos contra a violência contra a mulher, para ajudar a regulamentação do Estado. Ah, mas o Estado é de outro partido, a gente não é da mesma ideologia, a gente não concorda com essa secretária. Não importa, importava a gente conseguir garantir que o Estado de São Paulo fosse pioneiro em regulamentar, por meio de decreto, aquela lei, de forma participativa. E aqui agradeço a Fabiola, do MP, que também esteve junto nesse processo, associações de bares e restaurantes, Ministério Público, Defensoria Pública, Associação de Prefeitos, muita gente participando, associações da sociedade civil, academia, porque a gente chamou todo mundo para fazer parte desse processo de regulamentação do decreto. E São Paulo, hoje, não só tem a lei, mas como tem um decreto regulamentado, a Secretaria da Mulher puxou esse assunto e conseguiu garantir um modelo que realmente funcionasse, com capacitação para todos os bares e restaurantes, com constrangimento dos homens, porque não é só a gente garantir o apoio e garantir o cuidado com a mulher vítima, mas é principalmente
sobre não termos mais mulheres vítimas e acabar com a violência contra a mulher. Então, acho que esse foi um exemplo muito importante de atuação de mulheres na política em prol de uma melhoria para a sociedade. Sei que a gente está continuando, a Fabiola vai falar do protocolo. Ninguém se cala, porque essa luta de combate à violência contra a mulher não é e não pode ser só das mulheres, é de todos nós aqui, e eu tenho certeza que a gente vai seguir nessa luta, assim como mais mulheres na política. Quero terminar agradecendo e dizendo que todos nós temos responsabilidade nessa luta, numa sociedade mais equalitária, garantir que a gente tenha mais vereadoras, vereadores. Estou vendo aqui o vereador Paulinho da Juventude, meu amigo, o vereador mais jovem de São Paulo, também comprometido nessa luta, e dizer que vocês podem contar comigo, com o meu mandato, suprapartidário, com quem quer que seja, para que a gente tenha mais mulheres na política e para que não seja tão solitário. Muitas vezes, ser a única mulher vereadora numa cidade, ser a única prefeita numa região, ser a primeira em alguma coisa, é muito solitário. Então, a gente precisa se unir e apoiar para que essas mulheres saibam que não estão sozinhas. Obrigada. Obrigada, deputada Marina. Vou passar a palavra agora para Juliana, ex-primeira-dama de Campos do Jordão. A esposa do Fred. Oi, boa tarde. Eu queria agradecer ao presidente do Congresso da PM, o Fred Guidoni, que nos deu um auditório desse tamanho para essa reunião. Porque antes a gente tinha nossas reuniões de mulheres e era num espaço menor, e aí chegava a cadeira, não cabia lugar para a cadeira, aí chegava a cadeira, eu falei, ixi, Fred, eu acho melhor você aumentar o auditório, porque nós temos, sim, audiência. Então, muito obrigada, presidente. Obrigada a todos vocês que estão presentes e muitos homens presentes para escutar o que nós, mulheres, temos para dizer. Isso é importantíssimo, porque política não faz só com homens, nem só com mulheres. Fazemos juntos. E sempre juntos vamos fazer uma sociedade melhor. Então, a minha experiência, no fundo, foi exatamente essa. Nós tivemos que agregar a sociedade civil organizada, os voluntários civis, todas as pessoas interessadas em ajudar, as secretarias do governo, os profissionais que trabalhavam na prefeitura, em diversas áreas. A educação foi fundamental, saúde, esporte, lazer, e todas as secretarias fizeram do Fundo Social um lugar de acolhimento. Porque o Fundo Social é exatamente isso. Nós precisamos estar lá para acolher a população, ouvir o que a população precisa. Nós somos o ouvido direto, né, para levar ao prefeito e direcionar as outras secretarias as queixas que nos chegam. Então, eu agradeço a todas as pessoas que estão aqui, que sabem que ajudaram diretamente o Fundo Social, porque eu não vou esquecer nenhuma de vocês, nenhum dos exemplos que eu tive, inclusive nessa mesa, que eu frequento o Congresso da APM há mais de 10 anos. Então, gratidão a Dalva, gratidão a Tânia, a todas as prefeitas aqui presentes, as vereadoras. Queria agradecer a presença das nossas vereadoras aqui de Campos do Jordão, hoje aqui nessa plateia, e dizer que vocês podem contar, sim, com o Fundo Social. Cada prefeitura precisa olhar para o Fundo Social como um grande aliado, independente da verba, Dalva. O Fundo Social tem uma coisa que chama criatividade. E se tem demanda, tem criatividade. E se tem criatividade, tem produção final. E ela nunca deixou de atender a população. Pode não ser na mais alta qualidade, né, que a gente gostaria de atender, mas a gente sempre estava lá, principalmente para escutar. E eu acho que esse ouvido não pode faltar em nenhum momento da política, né? Às vezes a gente fala e perde o principal ponto, que é escutar. Eu acho que vocês aqui, prefeitos, prefeitas, vereadores, secretários, organizações civis, vocês precisam realmente pensar nisso com carinho e, sim, falar na hora certa, falar com propriedade, expressar todo o seu componente de conhecimento para que a sociedade tenha em vocês um apoio, uma base. Eu queria dizer duas coisas que eu fiz durante
a minha presença no Fundo Social, que foi estar presente tanto nos momentos difíceis, né, que seria o assistencialismo direto, mas também nos momentos de alegria, que é juntar a sociedade. Porque a sociedade precisa se sentir pertencente. Ela precisa estar junta, não só no momento de solidariedade, como aconteceu hoje na palestra da manhã, que nós vimos o prefeito Felipe de São Sebastião, né, emocionado, dizendo do seu problema que aconteceu no Carnaval, acho que o ano passado, né, prefeito? Ex-prefeito. E aí eu queria só falar que, no Fundo Social, nós participamos de todas as ações diretas dos simulados da Defesa Civil, como se realmente o Fundo Social estivesse lá na hora de um problema, com alimentação, com roupa, com entretenimento para as crianças, acolhimento para os animais e aquela coisa toda. Nós participamos efetivamente dos simulados e estivemos, né, em alguns casos aqui reais, né, onde o Fundo Social agiu imediatamente e, lógico, junto com a sociedade, que imediatamente já começou a doar, já começou a se locomover para os lugares e oferecer ajuda. E, no momento de dor, é isso, mas no momento de amor foram as nossas festas, porque nós resolvemos, através das festas, juntar a sociedade. Então, nós promovemos festas no Carnaval, onde nós juntávamos não só as crianças, mas os pais. Sempre convidávamos os pais para participar, que é importantíssimo. Depois vinha a caça aos ovos de Páscoa, onde os empresários se movimentaram para nos ajudar diretamente nos ovos de Páscoa, voluntários de todos os cantos das organizações. A gente chegava a ter até 250 voluntários numa festa do Fundo Social. Depois era o Criança Feliz, onde cada empresário ou associação ou organização montava um estande e trazia entretenimento para as crianças. E depois o pedal de Natal no Natal, com muitas atividades, um pedal de Natal ciclístico, com o Papai Noel presente. Mas, assim, trazer a sociedade para a rua, para se conhecer, para se olhar. Porque, às vezes, uma cidade... Campos não é tão grande, mas, às vezes, uma pessoa que mora num bairro não conhece a criança que mora no outro, e trocar essa experiência, trocar esse olhar, né, um com o outro na própria cidade, é muito rico. Então, eu agradeço a todos vocês que nos ajudaram nesses eventos. E falar que, nas campanhas, a nossa maior campanha aqui em Campos, por ser a cidade mais alta do Brasil e ter um clima bem frio, nós fazíamos a campanha do agasalho, onde nós mobilizávamos a cidade inteira e os agentes de saúde nos ajudavam diretamente, tanto na escolha das pessoas que receberiam esses produtos, né, da campanha do agasalho, como na distribuição direta. Então, gente, eu acho que Fundo Social é igual a solidariedade, é igual a voluntarismo, é igual a muita criatividade, muita disposição, e eu estou aqui de peito aberto, estou lá com um stand junto com outros artesãos de Campos do Jordão para mostrar nossas coisinhas. Eu sei que teria muito mais artesãos de Campos do Jordão para estar aqui com presente, mas eu agradeço de coração, e se alguém quiser trocar uma ideia pós-palestra, eu fico à disposição. Muito obrigada a todos vocês pela presença, muito obrigada a esse auditório maravilhoso, interessado em saber mais sobre mulheres na política. E agradeço também a todas vocês que estão na política, e sorte, né, para vocês. Os homens podem nos ajudar muito a direcionar, né, a gente no caminho, porque tem muito homem interessado em nos empoderar nesse segmento. Parabéns a todos. Prefeita Terezinha, obrigada, Juliana. Eu preciso pedir que uma cabo parte. Eleitoral, hein, Fred? Não, eu preciso pedir uma parte aqui para fazer uma correção histórica. As plenárias das mulheres no Congresso geralmente aconteciam aqui no andar inferior, num salão diferenciado. A Dalva lembra disso, a Tânia também, a prefeita, todos nós. Um dia a Juliana chegou em casa e disse o seguinte: olha, acabou, hein?
Agora você é o presidente. É a última vez que a gente vai fazer. Não foi do jeito ameno que ela disse. Se você não fizer e não colocar as plenárias das mulheres no salão principal, você vai ver só. E o dedo estava assim. Eu não quis ver só e também não quis ver junto. E é por isso que eu estou muito feliz hoje de estar dividindo essa mesa com todas vocês. Mais do que merecido e conquistado, nos abriu os olhos para o que é importante. Obrigado, meu amor. Você é demais. Fred, que cabo eleitoral que você tem aí, hein? Ó, parabéns, Juliana. Agora eu vou passar a palavra para a Luciane Martinelli, que é a presidente da Associação de Prefeitas e Vice-Prefeitas do Estado de São Paulo. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por este dia. Agradeço também ao Fred pela oportunidade. E cumprimento também todas as mulheres aqui presentes, mulheres com que eu aprendo e que são muito importantes para mim, para a minha evolução e também para a evolução do movimento municipalista, tanto no Estado de São Paulo quanto no Brasil. Parabéns a todas. Nós estamos evoluindo. Prova disso é que nós acabamos de comentar aqui. No ano passado, eu represento hoje a PVPESP, eu sou presidente da Associação das Prefeitas e Vice-Prefeitas do Estado de São Paulo. E no ano passado, no Congresso, lá em Ribeirão, nós tivemos o prazer e a oportunidade de assinarmos um pacto de cooperação com a APM. E é uma evolução muito grande, porque hoje nós conquistamos um painel inédito só para mulheres, e isso merece uma salva de palmas para nós, mulheres. É a nossa evolução. Nós estamos unidas para o fortalecimento do protagonismo das mulheres em todos os ambientes. E, lógico, que esse ambiente político nos dá o direito da conquista da vez, da fala, e esses são os primeiros passos para que a gente possa, juntas, mudarmos a sociedade e contribuirmos para a nossa evolução. Parabéns a todos os homens que nos apoiam nas nossas causas. Parabéns, Fred. Parabéns ao meu esposo, que está sempre junto comigo. E, lógico, que para que a gente consiga fazer algo, a gente tem que ter coragem e a gente tem que enfrentar alguns desafios. Não é fácil, né? Como disse o nosso filósofo na cerimônia de abertura, o Leandro Carnal, que todo mundo que decidir entrar para a política tem que estar pronto emocionalmente para levar pedradas, não é mesmo? E a gente precisa se preparar, sim. A gente tem que estar pronta para qualquer coisa, porque só assim a gente vai conseguir mudar a nossa sociedade. Fred, eu gostaria também eu não poderia deixar de citar que também é uma evolução para o nosso movimento municipalista feminino, que aqui na APM, no Congresso da APM desse ano, nós temos um espaço dedicado a nós mulheres, que é o APM Mulher, que hoje está liderado pela querida Ana Karen. Então, parabéns, Ana Karen, pelo espaço, por estar acolhendo todas nós lá. E foi muito bacana. Quando eu cheguei, no primeiro momento que eu cheguei, ela já me abraçou, já me levou, já me apresentou o espaço. E eu falei, gente, realmente o negócio andou, evoluiu. E parabéns. E eu convido todas as mulheres, todas as vereadoras, vice-prefeitas, que queiram deixar uma palavrinha, uma contribuição do trabalho que vocês vêm fazendo para mudar na nossa sociedade, para passar lá no nosso espaço mulher, que já é nosso, e ser entrevistada aqui pela querida Ana Karen, que vai ser um prazer para nós, né, Ana Karen? Agradecemos ao nosso presidente que nos deu essa oportunidade. Muito obrigado a todos. Ótimo evento. É um grande prazer, Fred, estar aqui, porque eu estou no meio político há 3 anos só. E quando eu decidi, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu fui eleita vice-prefeita e eu comecei a participar dos eventos aí. Eu e meu marido, sempre junto comigo, ele falava assim para mim, lá em 2022, foi aqui.
Ele falou assim: nossa, Lu, você já pensou se um dia você estiver lá na frente, junto com, com essa liderança, né, falando para todo mundo? Eu falei: esquece, eu acho que eu nunca vou fazer isso na vida. E, 3 anos se passaram, eu estou aqui liderando um movimento, né, municipalista feminino, liderando aqui, né, as nossas prefeitas e vice-prefeitas. É um prazer, eu coloco assim a nossa entidade à disposição de todo mundo. Venham conhecer a nossa entidade. E, Fred, muito obrigada. Tá? Em nome da Terezinha, eu quero cumprimentar todas as prefeitas. Em nome da nossa querida primeira-dama de Monte Azul, Patrícia, eu cumprimento também todas as primeiras-damas aqui do Estado de São Paulo, presentes no nosso evento. E sejam todos bem-vindos. E aproveitem, gente, anotem tudo, porque, como você disse, Fred, lá na abertura, nós ficaremos aqui uma semana aprendendo com quem sabe fazer melhor que a gente. Então, bora aprender, gente. Bora aprender, porque vocês são incríveis, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Luciane. Devido ao adiantar da hora, já vamos passar a palavra para Lorene, suplente de deputada federal. Obrigada, vou ser bem breve. Boa tarde, gente. Esse congresso está sendo incrível. Parabéns, obrigada, presidente Fred, todos os envolvidos, as pessoas trabalhando. E como ele está servindo muito para aprender, eu já vou começar colocando em prática algo que eu aprendi aqui nos outros dias, que é, para garantir acessibilidade, fazer a minha autodescrição para quem não nos vê. Eu sou a Lorene, e tenho cabelos curtos, loiros de luzes, uso óculos e tenho pele branca. E vou dar oi, Lorene, eu sou a Lorene, para quem puder também me ouvir fora dos microfones, né? E eu aprendi isso aqui na mesa sobre acessibilidade, enfim, né? Mais uma dessas riquezas que a gente pode ter num momento como esse. Obrigada, mais uma vez. Eu separei aqui coisas rapidinhas para falar, mas junto com essa questão da diversidade, da apresentação, ia convidar vocês a fazer o teste do pescoço comigo. O que seria? Olha para o lado. Olha para o outro. Nós temos aqui nessa mesa, que alegria, né? E parabéns mais uma vez por todo esse movimento de termos mulheres, de termos esse espaço, primeira-dama que já lutou por isso muito e tal. Mas aqui nessa mesa, por exemplo, nós não temos uma mulher negra. E aí, nessa palestra, nesse auditório todo, nós temos poucos negros ao lado de vocês, de um lado e de outro, né? Então, falar das mulheres, falar do espaço das mulheres, do avanço da luta das mulheres na política e em todos os espaços, passa por também lembrarmos que a gente tem tanta luta, tanta coisa para trabalhar, como garantir que mulheres com deficiência, e ali vejo o vereador Ives, que foi vereador comigo quando eu fui vereadora. Obrigada, uma palma para o vereador Ives, que é cadeirante, né, pessoa com deficiência. E, oi? Que é de Rio Claro, temos nossas queridas aqui nesta mesa, representando essa cidade, essa região bonita. Bom, e que temos que também olhar pela ausência das mulheres com deficiência, das mulheres trans, como a presidente do CREA nos dizia aqui, sobre ter no conselho recentemente uma mulher trans. Enfim, que tudo isso também seja lembrado. Eu vim aqui somar rapidamente nessa discussão, fazendo essa lembrança. E que a gente possa multiplicar, trabalhar cada dia para multiplicar. Eu fui a vereadora mais jovem eleita na minha cidade, em Taubaté. Eu tinha 24 anos, mas eu fiz questão de trabalhar para que, depois de mim, viesse outra vereadora mais jovem ainda. E eu tive a graça e a alegria de ajudar a eleger mais 2 mulheres. Então, o que era uma vereadora multiplicou para 2. Uma delas, Thalita Cadeirante, uma vereadora de 21 anos, mais jovem que eu ainda, e cadeirante, foi eleita a primeira mulher cadeirante da história da Câmara de Taubaté, uma cidade de quase 400 anos, que ainda prefeita também não teve uma mulher prefeita. Ainda, está chegando o dia. E aí, vou assumir aqui 15 dias como deputada federal, sou primeira suplente, devo ficar por uns 4 meses na ausência do deputado
Paulinho da Força, mandatário do meu partido, que vai passar por uma cirurgia. Só quero, para encerrar já, testemunhar para vocês que a nós mulheres, né, e que bom termos esse auditório cheio de homens também, não adianta nada a gente ficar falando, prefeito, mulher para mulher, né? Marisa, não é a propaganda, então, que a gente tem que falar com os homens, junto dos homens, caminhar com os homens, nós desejamos isso, e que bom que a gente vem caminhando nesse sentido. Mas que as dificuldades para vocês, homens, saberem, das poucas que nós enfrentamos, a roupa que a gente usa, reparam mais na gente do que em vocês, desculpa, mas é uma realidade. Se a unha está boa, está bem feita ou não, né? Quando você é candidata e você se apresenta, meninas, quero pedir seu voto, dependendo da forma como você faz, do jeito que você olha nos olhos de alguém, de um eleitor, ele pode achar que você está dando bola para ele. Parece uma bobeira, né? É realidade. É uma das dificuldades que a nossa presidente do Movimento de Mulheres Municipalistas, com tantos dados maravilhosos, trouxe para a gente aqui, entre aquelas dificuldades. Por que nós não estamos? Porque nós somos mais de 50% da população e do eleitorado, portanto, mais da metade, mas as próprias mulheres não elegem mulheres. Então, por que somos 12% de prefeitas? São tão poucas nas câmaras. E que bom que temos as que temos caminhando ao lado, a Marina, minha amiga lá na Lesp, e tantas outras, e a doutora Fabiana, cada uma no seu ambiente, tentando acelerar este processo. Nós estamos caminhando, nós vamos enfrentar dificuldade ainda. Eu tenho um caso emblemático, né? Mulher usa batom, homem pode usar também, porque a boca seca, né? Mas eu fui participar de um debate eleitoral e passei um batom, porque a boca estava seca. A culpa da turma da televisão, da câmera, que me filmou naquela hora. Pronto. Eu virei arrogante, metida, porque se uma mulher fala firme, fala forte, se ela é determinada, se ela está ali num debate político, tentando mostrar suas posições, muito facilmente, se ela estiver debatendo com um homem mais velho, muito facilmente isso pode se transformar em arrogância, em querer humilhar ou ofender aquele homem, quando nós estamos simplesmente ocupando o nosso espaço, tomando o nosso papel de firmeza, de debate, de apontamentos, que é o que a gente faz num debate, né? Isso também aconteceu comigo. E naquela eleição que eu conto aqui para vocês, eu fui a terceira mulher que mais sofreu violência política de gênero na internet. Um levantamento do Internet Lab. Por quê? Infelizmente, a gente não mapeia. Eu fiquei sabendo disso muito depois. Estava num desses eventos aqui, em que a gente debate a violência política da mulher, e apareceu o meu nome lá. E eu nem sabia. Eu falei, meu Deus! Então, um levantamento feito na internet, né? E que bom que nós temos caminhado, né? A doutora Fabíola Sucasas faz um trabalho incrível. Eu a conheci quando eu era vereadora, dessas mulheres que fortalecem mulheres. Ela me fortaleceu, me chamou, me convidou. Tivemos momentos bons trabalhando por mais mulheres. Mas, e aí eu encerro de verdade, a caminhada está um pouco lenta. Vou dar um dado para encerrar. Existe uma projeção do Fórum Econômico Mundial que o Brasil vai levar 86 anos à frente para a gente alcançar a igualdade de gênero. E existe uma outra projeção feita por um Instituto de Mulheres, que é a igualdade política de gênero. Então, para a gente atingir os 50%, né, Má? Vai levar até o ano 2118. Se a gente continuar na mesma velocidade. Nesta velocidade de eleição após eleição, de cada um dos esforços que nós estamos fazendo aqui, que são louváveis, que são maravilhosos, mas eu só deixo um convite para vocês, cada um e cada uma dos que aqui estão, que nos ajudem nessa luta, que somem conosco a acelerar, apertar o passo. Vamos acelerar, né, prefeito? Vamos somar todas as forças para que a gente chegue mais rápido a esse cenário de ver lá a fotografia da votação da reforma tributária, não do jeito que vocês imaginaram, mas com igualdade, com equilíbrio entre homens e mulheres, com essa representatividade que importa, que juntas e juntos a gente
amplie essa velocidade, acelere, e nós vamos chegar na igualdade política de gênero no Brasil mais rápido, contando com todas vocês. Muito obrigada, eu sou a Lorene, fico à disposição. Bom dia. Obrigada, Lorene. Agora eu vou passar a palavra para a Patrícia Santos, vice-presidente da Associação de Primeiras Damas do Estado de São Paulo. Boa tarde a todos. Em nome da dona Dalva, eu agradeço, né, e também agradeço a presença de todas as mulheres aqui da mesa. Tá? Meu nome é Patrícia, eu sou primeira-dama, estou como primeira-dama de Monte Azul Paulista e também estou como a 4ª vice-presidente da APDESP, que é a Associação das Primeiras Damas do Estado de São Paulo. Na minha cidade, eu também criei um projeto que chama Empodera Monte Azul, que é voltado para as mulheres. E esse projeto eu tenho parceria, junto com o Fundo Social, em parceria com o SEBRAE, que é voltado totalmente para as mulheres, que são cursos, né, para poder dar oportunidade para elas se empoderarem. E falando sobre a política para as mulheres, primeiramente eu queria agradecer ao meu marido, porque ele que sempre me incentivou a estar participando mais da política. Então, eu sempre acompanho ele em todas as reuniões, em todos os eventos. E eu sempre falei para ele que o meu sonho na política era ter mais mulheres vereadoras na minha cidade. Hoje, a gente tem 2 vereadoras só, a maioria são homens, e nós temos 3 vereadores que é contra o prefeito, né? Toda cidade tem isso, a gente sabe. E teve um momento esse ano que um dos vereadores contra, ele debochou de mim numa sessão, porque eu viajo com o meu marido, eu participo de congressos, e ele insinuou lá, chegou até assim citar o nome de uma primeira-dama, do presidente, mas debochando, porque ela viaja com o marido dela. Eu vi a sessão e aquilo eu não engoli. Eu sou escorpiana, descendente de libanês, espanhol e italiano. Eu respirei fundo, ele estava comigo, assistindo a sessão, pela internet. Aí eu pensei bem e falei para ele, eu quero ir na Câmara responder. Ele olhou para a minha cara, que ele me conhece. Ele falou assim, você sabe que é ao vivo e que é gravado. Ele falou para mim. Falei, eu sei. Eu não vou citar nome, mas eu vou responder. Ele falou, pensa bem. Ele falou, eu já pensei. Eu falei, liga para o presidente que eu vou falar. Ver com ele, que eu quero, né, tá lá. Ele esperou uma meia hora para ver se eu desistia. Falei, você ligou? Ele falou, não, ainda não. Você já pensou bem? Eu falei, eu já pensei. Aí eu falei, então liga. Aí ele ligou, falou, né? E ele ficou meio assim. Eu falei, pode ficar tranquilo, eu não vou citar nome. Eu falei, mas ele vai entender que é para ele. Lógico. Eu fui. A hora que eu cheguei na Câmara, essa pessoa olhou para mim e assustou, porque ele sabia que eu fui lá por causa dele. Eu fui, e eu falei na Câmara. Eu falei tudo que eu tinha para falar. E, inclusive, falei para ele o seguinte, que as primeiras damas hoje não são aquelas primeiras damas de antigamente, não menosprezando, que ficavam só no fundo social fazendo assistencialismo. Hoje, as primeiras damas fazem políticas públicas. Eu falei, as primeiras damas têm que viajar, sim. As primeiras damas têm que correr atrás de deputados para poder conseguir algum recurso para estar trazendo para a sua cidade. Tem que fazer a política, sim, tem que conhecer deputados, tem que ter essa parceria. E também falei para eles, todos os vereadores, que, se eles não sabem, primeiras damas não têm salário. Pasmem, todos regalaram os olhos. Inclusive quem estava na Câmara assistindo. Não sabiam disso. Eu falei, as primeiras damas fazem por amor, não para o salário.
Eu falei, eu estou aqui como primeira-dama, eu faço as viagens que eu faço por amor ao nosso município. Eu falei, eu podia estar muito bem dentro da minha casa, não fazendo nada. Meu marido quis ser prefeito. Eu falei, eu quis assumir como primeira-dama por amor. Eu falei, não recebo nada por isso. Todos os vereadores, que a maioria são homens, na hora, abaixaram a cabeça e me respeitam. Já me respeitavam, só os 3 que não. Já me respeitavam. Todos eles que usaram a tribuna naquele dia me parabenizaram e agradeceram e não falam mais nada, inclusive os 3. Não abrem mais a boca. Inclusive esse, que esse é marcado. Não fala mais de mim. E se falar, eu vou lá de novo. Com certeza. E, se Deus quiser, ainda vou conseguir ainda fazer as mulheres ainda entrarem na política da minha cidade. Se Deus quiser. Tá? Era isso que eu tinha para falar. Agradeço a todos por estarem aqui até esse horário, viu? Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada, Patrícia. Antes da gente passar aqui para um importante assunto também, eu quero dizer que, Patrícia, esse é um desafio, preconceito que, como mulher, a gente enfrenta. E o mais importante, que eu até falei com a Dalva, depende de nós mulheres. Somos maioria. Por que nós estamos, né, Lorene, na previsão aí 86 anos? Depende de nós, mulheres. Então, vamos levar isso para casa, para reflexão. O que nós, mulheres, podemos fazer, Tânia? Cada uma interiorizando que nós podemos, que nós somos maioria, que nós temos que apoiar. E que a fala da Patrícia, ela acontece com todas as mulheres. Tem preconceito, tem deboche, tem assédio, tem tudo que vocês imaginarem. A mulher, como disse a Lorene, um aperto de mão, um olhar diferente é entendido de forma diferente, sim. E nós temos que vencer infelizmente, né, esse olhar que muitos têm. Então, nós estamos aqui, os números estão aí para que a gente possa colocar em ação para fazer essa mudança. E, como disse a deputada Marina, é tão importante a participação da mulher que, lá na minha cidade, nós iniciamos agora no mês de março, deputada, a implantação da UTI neonatal. Nós temos um índice de 12% de mortalidade infantil. O normal, considerado normal, é 9%. Então, nós estamos fazendo a UTI neonatal, que é um sonho de mais de 40 anos. Estamos para iniciar a UPA infantil. Então, temos muitas ações como mulheres voltadas para a população. Então, o papel da mulher, ele tem, sim, um papel importante, porque, como mãe, que eu sou, como avó, a gente tem esse olhar, além dessa preocupação, também fazer gestão. Então, a gente tem uma missão maior ainda. Então, vou passar aqui para que a gente possa fazer a assinatura do pacto Ninguém se Cala. Sim, eu vou passar para a Fabiola antes, mas a gente vai fazer a assinatura do pacto Ninguém se Cala, que é entre a APM e o Ministério Público. E, antes dessa assinatura, eu vou passar para a doutora Fabiola, para que ela possa estar falando, porque ela é a promotora de justiça e coordenadora do Núcleo de Gênero do Centro de Apoio Criminal do Ministério Público de São Paulo. Obrigada, nossa presidente de mesa. Eu posso usar esse? Eu já ia sair andando por aí, que eu adoro o microfone, né? Vamos lá. Não, só preciso ligar aqui. Alô? Alô? Agora sim. Então, vamos lá. A gente gosta de um púlpito, né?
Bom, primeiramente eu queria cumprimentar essa mesa, né, presidida pela Terezinha, dizer que é uma grande honra compor essa mesa com tantas mulheres, que têm tantas histórias das conquistas das mulheres no âmbito da política, no âmbito dos espaços de poder. Eu acho que isso compõe a pauta dos Dias das Mulheres, né, do Mês Internacional das Mulheres. E eu queria aqui cumprimentar também, peço licença, eu sei que são muitas mulheres, o único homem da mesa, né, Fred Guidoni, dizer aqui que é uma grande alegria para o Ministério Público de São Paulo realizar, selar essa união de esforços para o enfrentamento da violência contra a mulher, e queria aqui só pedir licença para eu cumprimentar algumas pessoas aqui, porque já tem aí na nossa história de luta, nossa história de parceria, muitas conquistas nesse processo todo. Então, em primeiro lugar, claro, a nossa deputada estadual, Marina Elu, que é uma deputada jovem, com grandes ideias, que realiza, que tem um discurso que atinge todas as pessoas. É impressionante, deputada, como nós nos sentimos agraciadas por tê-la representando no nosso parlamento paulista. Muito feliz de estar aqui ao lado da senhora. Queria também aqui a Loreni, nossa futura deputada federal, que logo estará lá no Congresso. Loreni, nós falávamos de violência política de gênero em 2018, quando pouco se questionava sobre isso, e o movimento da fraude de cotas começava a ser investigado pelo Ministério Público de São Paulo. E, obviamente, a Dalva aqui, né, Dalva, essa grande mulher, essa mulher que é a história viva da luta das mulheres no espaço da política. Quanta honra estar aqui ao seu lado, em seu nome aqui, deixar o nosso carinho, inclusive para a nossa aqui, eu conheci hoje, né, eu não gosto de falar isso, da esposa do Fred, né, mas a Juliana Sintra, que foi primeira-dama daqui, e como é importante a gente saber esse movimento de primeiras-damas, porque, sim, na verdade, esse nome é um nome estigmatizado, né? Precisamos desconstruir a ideia que tem em torno desse nome. Primeira-dama é a grande mulher que está ali realizando ações junto com o governador, né, junto com o prefeito, junto com o chefe do executivo. Quanta alegria saber desse movimento. Bom, um abraço, logicamente, à nossa grande repórter, entrevistadora, a Ana Karen, já fiz vários convites, e a Beatriz Guzmão, minha amiga aqui, que tive a honra de conhecer no Sebrae. Feitas aqui, eu sei que já passei 5 minutos, só nesse momento. Queria primeiro, assim, eu tinha muita coisa para falar, mas acho que primeiro, antes de falar do pacto, eu queria falar do Ministério Público e a importância de ocupar esse espaço aqui. Primeiro que nós estamos em véspera de eleições, de um movimento importantíssimo para a nossa democracia brasileira, não é? Com milhares de municípios aí já se organizando, milhares de candidatos e candidatas se organizando para concorrer a esses espaços de poder. E dizer que esses municípios, muitas vezes, têm um contato direto com os promotores de justiça, né? Seja na fiscalização das políticas públicas, na formulação das políticas públicas, na articulação das políticas públicas. Isso, sabemos que muitos aqui têm uma ideia de um Ministério Público perseguidor, né? Essa é uma ideia, mas nós fazemos parte de um sistema democrático. E o quanto é importante nós estarmos inseridos num sistema de freios e contrapesos, que é isso que faz a nossa democracia crescer e evoluir tanto e chegarmos no desenho como nós estamos hoje. Se não fosse essa democracia, não teríamos esta mesa aqui recheada de mulheres. Uma outra questão que eu queria dizer, lembrar, que o Ministério Público de hoje não é o mesmo Ministério Público 10 anos pós-Constituição. Sim, nós temos um desenho aí idealizado, né, de um Ministério Público perseguidor, mas cada vez mais o Ministério Público caminha
Ministério Público resolutivo. Essa é a palavra da vez. E é uma palavra que vem do próprio Conselho Nacional do Ministério Público. Nós temos aqui uma experiência muito boa, já trazendo um pouco a questão do enfrentamento à violência contra a mulher, que é a instituição do Guardiã Maria da Penha. Nós temos aí a adesão de 50 municípios que estabeleceram em suas políticas um fluxo específico de atuação na fiscalização das medidas protetivas de urgência, junto com as guardas civis metropolitanas. O que difere das patrulhas, o que difere das outras iniciativas? Que esse fluxo é feito com a promotoria local, para qualificar a segurança das mulheres, inclusive o processo que corre em relação a elas e ao agressor. Isso significa, e eu queria trazer esses dados a vocês, que dos feminicídios, e nós fizemos uma pesquisa recente no Ministério Público, analisando denúncias de pelo menos de feminicídios acontecidos em pelo menos 90 municípios paulistas, e saibam que a maior parte dos feminicídios não acontece na capital, não. A maior parte dos feminicídios acontece espalhados nos municípios paulistas, no interior, no litoral. Isso é importante que se diga. E mais, os feminicídios são mortes evitáveis. Se cada feminicídio acontece no seu município, nós não podemos nos esquecer que alguma coisa falhou na política de enfrentamento. Por que eu digo isso? Porque desta pesquisa que fizemos no nosso Ministério Público, dos feminicídios acontecidos, tentados ou consumados, o bom é que o número de tentados aumentou. Desses feminicídios, de 2% a 8% das mulheres tinham medidas protetivas nas mãos, ou seja, um número muito pequeno. E aí é preciso avançar, porque dessas, muitas delas provavelmente não estavam amparadas pelo Guardiã Maria da Penha ou por qualquer política municipal de enfrentamento. Os municípios têm muitas dificuldades de recursos. Sim, tem. E vou contar uma boa notícia. O Conselho Nacional do Ministério Público acabou de aprovar uma recomendação, anotem isso, para que promotores, nas transações penais, naqueles instrumentos de despenalização da Lei 9.099, nós possamos utilizar os recursos para políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. Isso é muito importante que vocês saibam. Procurem o Ministério Público. Por isso que nós estamos felizes em selar essa aliança. Porque essa aliança, esse pacto, significa compromisso. E o pacto diz respeito a quê? Esse pacto, especificamente, diz respeito à necessidade de conscientização e arregimentação de aliados à não violência contra a mulher. Que os protocolos, que são históricos neste país, sejam efetivados. Nós tivemos, e aqui só para lembrar, a gente gosta de falar um pouco de juridiquês, não é? Primeira lei no Brasil que mudou a história de defesa das mulheres brasileiras. Qual foi? Lei Maria da Penha, em 2006. Qual foi a segunda lei que desbravou um cenário aí de violência letal contra as mulheres? Lei do feminicídio, 2015. Saindo da violência doméstica, qual foi a lei que desbravou a violência de gênero contra as mulheres na política, em 2021? Não é? É um marco, e temos esse ano outro marco. Aliás, o ano passado, porque esse ano que está sendo efetivado. Implementação do protocolo não é? Federal, que vai entrar em vigor em junho, e implementação aqui também, com toda a colaboração da deputada Marina Lu, de 2 legislações e depois regulamentada, para a implementação do protocolo Não Se Cale. O Ministério Público não é legislador, o Ministério Público não é da pasta do Executivo. O Ministério Público tem como função constitucional o resguardo da ordem jurídica. No que nós trabalhamos para que essas leis sejam efetivas, vocês devem saber.
não é? Vocês devem saber. E aqui é a proposta do pacto, fazer com que essas legislações sejam efetivas. Porque eu não estou aqui falando de mimimi, eu não estou aqui falando de brincadeira, eu estou falando de um movimento mundial, em que coloca as mulheres no ambiente público, reconhecidamente num lugar de vulnerabilidade, e que precisamos adotar uma posição política séria e efetiva de cumprimento dos nossos tratados internacionais que dizem que toda mulher tem direito de viver livre de discriminação e de qualquer forma de violência. Esse é o compromisso. Esse é o pacto. E veja, eu gostaria de lembrar, Fred, que no meu concurso, no meu exame oral, o meu examinador disse o seguinte para mim: doutora Fabíola, eu queria cumprimentá-la, porque a senhora foi a única que tirou a nota máxima no teste escrito. E ele falou, eu achei que eu estava ali com toda a pompa, a sua responsabilidade é maior ainda. Falei, ferrou, agora eu vou mal na prova. E eu vou falar isso para a PM. Estamos assinando esse pacto. Temos que comemorar, mas a responsabilidade é maior ainda. Chamo todos os municípios aqui presentes a conhecerem a página do Pacto Ninguém Se Cala, e preencham um formulário de adesão. Porque antes de um compromisso moral, esse é um compromisso da reputação, de responsabilidade social. Por que ninguém se cala? Porque as políticas de enfrentamento não são feitas apenas pelos entes federativos. As políticas de enfrentamento são feitas por todos nós, por cada homem aqui presente, por cada pessoa que está ao lado de uma mulher, em que um outro vai lá e ejacula nela, e ela não percebe, e ele toma partido para ajudá-la, para contribuir com um atendimento sério, humanizado, em que ela não é culpabilizada e não é revitimizada. Porque um homem que estiver do lado de uma mulher que está embriagada, sim, nós temos direito de beber, viu, gente? Temos direito de beber e nos divertir. O que nós não podemos é que seja usado a bebida como álibi para a prática de qualquer forma de violência sexual e para desacreditar a nossa palavra. É isso que significa esse pacto. Compromisso. E eu tenho muita felicidade de selar esse compromisso com você, Fred, representando a PM, dizendo aqui que nós agradecemos essa oportunidade e vamos celebrar esse momento. E pedir aqui para a nossa técnica só apresentar 2 vídeos rápidos, de 1 minuto cada um, porque é Instagram, para falar o que é o pacto, e aí vocês podem acessar a nossa página para vocês conhecerem melhor, e dizer para acessarem a nossa cartilha, que foi lançada na sexta-feira, que explica um pouquinho melhor tudo isso que eu estou falando. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, doutora Fabíola. Vai passar o vídeo. Vamos lá. Tecnologia, Fred. Estamos tendo um probleminha aqui. Está passando aqui, Fred. Está passando na tela aqui, gente. Então, vamos lá.
Esse é um, tem mais um, né, doutora? Da cartilha, mais um da cartilha. Isso. Som. Vai sair? Enquanto a gente prepara o vídeo, então, da cartilha, Fred, vamos fazer, então, a assinatura? Assinatura? Eu vou convidar a doutora Fabíola, isso, em frente lá com o Fred, doutora Fabíola, por favor, para fazermos a assinatura. Terezinha, acompanha com a gente, por favor, lá. Enquanto isso, eu vou pedir, então, para que todas, se possível, ficar ali ao lado. Eu queria, antes da assinatura, chamar a Ana Karen. Foi prefeita também lá do Vale do Paraíba e diretora da TV Cultura. Ana Karen, faça parte aqui. Aliás, lembrar a todos os prefeitos, prefeitas, que a Ana Karen está lá com a nossa APM Mulher, fazendo entrevistas com as mulheres na política e também com os homens, não tem problema. Salva de palmas, gente, olha aí, passo importante. Parceria agora, doutora Fabíola, com a Associação Paulista. Agradece. Eu gostaria também agora que o Fred vai entregar um mimo aqui para as mulheres aqui da mesa. Isso. Doutora Fabíola representando aqui, para sair em foto. E todas as mulheres aqui recebendo do Fred esse mimo. Mesa. A gente queria convidar cada mulher membro da mesa aqui para fazer uma rubrica nesse documento e solidariamente se responsabilizar conosco nesse trabalho e aí ganha o seu brinde. Vamos fazer assim, Tânia? Eba, vamos lá. Doutora Tânia. Rúbrica. Vamos lá. Dalva. Olha, que as mulheres aqui assinando junto, todas as mulheres. Responsabilidade, hein, Ana? Dalva. A Tânia. Tânia, por favor. Já assinou, mas você já ganhou o brinde. Já ganhou também? Então vamos. A Lígia, doutora Lígia. Loreni. Loreni, por favor, deputada. Marina, nossa deputada, por favor. Ana Karen também, assinando. Vai lá, Ana. Pode ser a Ana ou a Ana aqui. E também foi prefeita, sofreu bastante. A Ana também sofreu bastante, né, Fred? A Patrícia, nossa primeira-dama. A Luciene também assinando. Juliane, tem a Juliana também. Já assinou, Juliana? Só eu, falta eu aqui. Falta eu. Eu que agradeço, Fébrio. Fred, obrigada. Bom, gente, uma salva de palmas para esse momento tão importante. E encerramos aqui mais esse painel, tirando uma foto aqui, né, de todos com... Vem aqui, doutora. Vem aqui, Juliana. Todos aqui para a foto. Muito obrigada a todos.
E daqui a pouco é o pinga-fogo, Fred? Então, a gente aguarda aqui. Agradecemos as integrantes deste painel, nosso presidente Fred Guidoni participando então deste painel. Vamos, na sequência, eu vou convidar aqui o Aguinaldo, ele vai dar uma informação importante sobre o pinga-fogo, porque nós estamos com muito atraso, pessoal que ainda não almoçou, né? Mas a nossa programação ela é contínua aqui. Aguinaldo, nós vamos, a todos. Isso, depois que o Aguinaldo fizer aqui o comunicado do pinga-fogo, nós vamos unificar as palestras que temos na sequência, porque nós temos um atraso de praticamente 1 hora, mas, por favor, Aguinaldo. Boa tarde a todos. Nós combinamos com o Fred, presidente da PM, que hoje o pinga-fogo vai acontecer às 17h.